que diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Amém? Vou fazer uma oração breve aqui, tá bom? Se você puder, estenda suas mãos aqui. Peço para o Senhor me dar graça. Não seja o que eu tenho para oferecer, porque o que eu tenho para oferecer para vocês é muito pouco. É que o Senhor a nos ministrar nessa noite. Amém? Eu gostaria de falar hoje, meu irmão, sobre esse tempo de seca que o povo de Israel passou, né? E Elias se levantou ali como um profeta incomodado com aquela corrupção que a nação estava vivendo e declarou a seca. E depois de um tempo, o Senhor de novo tocou Elias e aí a gente vai ter ele se colocando diante dessa situação do desafio dos profetas, né? Que é muito conhecido, essa história do desafio dos profetas. E na sequência a gente vai ter aquela cena da nuvem, no formato da mão de um homem, e da chuva. E eu já vi muitas pregações sobre Deus mandando fogo do céu. E glória a Deus, é uma bênção, né? Eu já vi muitas pregações sobre Deus mandando a chuva. Não, foi lá olhar 7 vezes, Deus mandou a chuva, e glória a Deus, é uma bênção. Mas eu não me lembro de ter visto uma pregação falando dessas duas coisas, e na realidade é uma coisa só. Tudo isso aqui foi um processo só. Ele acontece na sequência, foi um processo de Deus para acabar com a seca. Deus direcionou o profeta através de alguns atos proféticos, e através desses atos a chuva veio. O objetivo final não era o fogo queimar o sacrifício, o objetivo final era a chuva. Era cessar aquele tempo de seca, né? Aquele tempo de sequidão, de dificuldade, né? De escassez. Deus queria cessar aquele tempo, mas um processo precisava acontecer. Alguns atos precisavam ser realizados diante do povo. E Elias foi aquele, né? Foi aquele o canal para que esses atos acontecessem. E a gente vai ler um pouquinho de cada um desses atos, né? A primeira coisa que Elias faz diante lá do sacrifício, né? do desafio dos profetas, né? Que a gente vai ler lá no versículo 30, né? 1 Reis 18, agora vamos ler o versículo 30, que diz assim: então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar que estava em ruínas. Amém? Então a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar. Como a gente leu, que estava em ruínas. Ele não levou o sacrifício, ele não convidou o fogo de Deus para um altar em ruínas, para um altar todo estragado. Ele reparou o altar. O Senhor deseja, né? Nós queremos viver, né? Muitas vezes, talvez você em alguma área da sua vida está vivendo um tempo de sequidão, de escassez, de dificuldade. E nós queremos viver o milagre, nós queremos viver a bênção. Mas nós precisamos fazer algo. A maioria das vezes, o cristão, ele às vezes se engana pensando que ele só tem que perseverar. Pode ser. A gente vai ver, inclusive, nesse processo que vai ter o momento de perseverar. Mas existe também, o primeiro passo é reparar o altar. Quando Jesus começou a pregar, a primeira coisa que ele falava era: arrependam-se. Foi aí que começou, é por aí que começa. Tá? Então, eu gostaria que você sondasse o seu coração nesse momento e buscasse se existe alguma reparação. Porque eu posso testificar aqui para vocês que quando você tem uma reparação pendente em alguma área, muitas vezes exatamente naquela área, você vai ficar na escassez. Lembro que eu tinha meu nome negativado no Serasa. Minha mãe comprou um guarda-roupa. Coloca no seu nome e tal. Coloquei, nem estava entendendo o que estava acontecendo e tal. Coloquei no meu nome, ela não pagou, fiquei com o nome sujo. E aí comecei, estava bem 18, 19 anos, sei lá, começando minha vida profissional.
comecei e não ia. Cheguei, sei lá, nos 21, 22 anos, né? Já trabalhando há algum tempo. E minha vida profissional não ia para frente. E de repente, orando, veio no meu coração, acho que eu preciso resolver aquele negócio do Serasa. Acho que isso aí tá me segurando. E eu resolvi, eu fui atrás, dei um trabalho, entender tudo que aconteceu, que precisava pagar. Paguei, não era uma dívida minha, eu não tinha feito nada de errado, mas eu fui lá resolver. Eu fui lá atrás dessa reparação. E depois que eu fiz essa reparação, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. É como se Deus tivesse restituído esses anos que eu fiquei estagnado financeiramente, profissionalmente. O Senhor restituiu e de repente o que eu devia ter vivido em 3 anos, todas essas bênçãos elas estavam lá, né, seguradas, comportadas, né, e de repente Deus liberou de uma vez. E aí eu vivi muita bênção, né, na minha vida profissional, inclusive até chegou uma hora da problema, porque eu cheguei numa posição no meu trabalho que não combinava com a minha formação, que eu não tinha o nível de formação para esse cargo que eu assumi. Né? Tão abençoado que eu fui, né? Muito rápido. Então assim, talvez você esteja nessa situação, talvez alguma área, um relacionamento, né, que precisa de uma reparação. Não sei, eu gostaria que cada um aqui sondasse o seu coração, né, e buscasse se existe algo. Mas muitas vezes nós queremos viver o algo novo de Deus, mas nós não fazemos algo novo para Deus. Uma vez eu li uma frase, essas frases de Facebook, de Instagram, né? Se você sempre lê a mesma coisa, se você lê a mesma coisa que todo mundo, você vai pensar a mesma coisa que todo mundo. Né? E se você sempre lê a mesma coisa, você sempre vai pensar as mesmas coisas. Se você sempre faz as mesmas coisas, você sempre vai viver as mesmas coisas. Né? Então, nós queremos viver algo novo do Senhor. Né? Nós temos que oferecer algo novo também. Nós temos que revisitar, reavaliar, né, o nosso posicionamento diante de Deus. Né? Eu costumo dizer, recalcular o nosso GPS, né, a rota, se a gente não se desviou, né, não se distraiu no meio do caminho, pegou uma rua errada e de repente, né, precisa ajustar alguma coisa. Qual foi a segunda coisa, né, que Elias fez? No versículo 31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. Amém? Então, ele pegou pedras ali para serem como se fossem colunas, para ajudar na base, para dar firmeza para o altar. E o que são essas pedras? Né? Qual que é a nossa base? Tem que ser a nossa pedra angular, o Cristo, né? O verbo de Deus que se fez carne. A palavra de Deus, né? Essa tem que ser a nossa base. Nós temos que estar baseados, né? Viver baseados na palavra de Deus. E inclusive, não sei se você já viu, né? Acho que é muito conhecido a armadura de Deus, a armadura espiritual que nós temos liberada para nós lá, descrita em Efésios 6. Essa armadura, ela tem lá o escudo, a espada e tal, mas pouca gente fala da sandália. As sandálias da preparação do Evangelho da Paz, né? Sandálias do Evangelho. É estranho pensar que uma sandália faz parte de uma armadura. Parece que não combina tanto. Mas uma sandália é importante numa batalha. Um calçado, para que você, durante seus movimentos de batalha, não escorregue. Para que você pise com firmeza. Você precisa do calçado adequado. Então, meu irmão, que os seus passos, né, que aquilo que você fizer, que a sua vida seja baseada na palavra do Senhor. E para isso você tem que conhecer, você tem que ler, né, você vai ter que pagar um preço. Amém? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro, no versículo 33, diz assim: depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Vou só até aqui, depois eu vou continuar ainda no 33. Então, é a lenha. A lenha é algo muito importante.
a lenha é o combustível para o fogo continuar queimando. Muitas vezes a gente não quer pagar o preço de buscar uma lenha. E sabe o que acontece? Eu venho para o culto, a presença de Deus se derrama, o fogo de Deus vem sobre a minha vida e é algo tremendo. Mas eu boto meu pé para fora aqui, ele apaga. Ele não se mantém aceso. A gente não quer pagar esse preço de buscar a lenha, de preparar uma lenha. E a gente não consegue manter esse fogo aceso. A gente precisa, sempre que vir aqui, estar junto com os irmãos e pegar o fogo dos irmãos, e pegar o fogo do pastor, do pregador. E pedir oração para outra pessoa, porque a gente não consegue guardar aquele fogo. A gente não consegue manter ele aceso. Uma das coisas, uma das direções de Deus, que a gente vê no Velho Testamento, lá na construção da religião dos judeus, lá no Torá, era o fogo de Deus tem que ser continuamente alimentado. Eles não podem deixar o fogo de Deus apagar. Eles tinham que cuidar. Deus mandou um fogo, não era um fogo natural. E a responsabilidade do sacerdote, era manter aquele fogo aceso. E hoje, todos nós somos sacerdócio real. Todos nós, não tem mais só um que pode entrar na presença de Deus. Todos podemos entrar, todos podemos entrar, mas todos também temos essa responsabilidade agora de manter esse fogo aceso. Então que haja em nós a disposição de pagar esse preço, de pagar esse preço para que o fogo esteja continuamente queimando nas nossas vidas. Às vezes eu não sei se você já parou para se perguntar, a gente já orou por enfermos, Vocês já viram aqui, o apóstolo ora e tal, e milagres acontecem, E às vezes eu já vi em outras igrejas e tal, mas normalmente a gente ora, e a gente ora às vezes por um tempo, para que aquela cura aconteça. E Jesus, ele não orava quase, Ia lá, está curado. E aí, mas por que Jesus não orava? E a gente tem que orar às vezes muito para o milagre acontecer. Jesus orava sim. Jesus não orava naquela hora, mas ele tinha passado a madrugada no monte. Jesus já tinha pagado um preço também. Ele não veio aqui viver uma coisa especial. Não, ele pagou um preço, assim como todo cristão tem que pagar um preço para ter esse fogo aceso. Ele também tinha que buscar a lenha para que esse fogo queimasse nele. Então que haja em nós essa disposição para que o fogo sempre esteja queimando no nosso coração. Amém? E ainda no versículo 33, eu vou continuar aqui, depois que ele fala da lenha. Diz assim: então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse ele, e o fizeram. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Amém? Então, próximo elemento, próximo ato profético foi derramar a água no altar. Que, como eu falei aqui, foi um ato de sacrifício, de um recurso valioso, de um recurso muito importante para eles naquele momento. Mas também, o que Elias estava querendo trazer com todos esses atos? A chuva de Deus. Então ele semeou a água. Ele queria colher a água. Então ele semeou a água. Meu irmão, essa lei sobrenatural da semeadura é real. Eu posso te garantir que você vai colher o que você semear. Às vezes a gente está passando por dificuldades, está passando por lutas, porque a gente semeou lutas, porque a gente semeou rebeldia, porque a gente semeou, a gente está colhendo. Existe, você pode, comecei falando de reparação. Quando você vai atrás dessa reparação, é como se você pegasse aquela semente ruim e arrancasse. Então, talvez você não tenha sido o melhor dos filhos, talvez você não tenha sido o melhor dos namorados, das namoradas, sei lá, não sei, talvez onde você
tem uma pendência, né? Mas você pode ir lá e arrancar essa semente, fazendo essa reparação, né? Isso para sementes ruins e para sementes boas. Você tem hoje a oportunidade, né? Eu não sei o que você está passando, o que você precisa, mas você tem essa oportunidade de semear. E às vezes a gente fica pensando, não, mas eu não posso ser interesseiro e fazer algo esperando algo de bom voltar. Quando você precisa de... Hoje acho que é um pouco mais difícil a gente se colocar nesse contexto rural, né? Mas vamos imaginar que eu sou um fazendeiro, né? Você é um fazendeiro. E você, lá na sua cidade, está sem laranja. De repente, laranja está valendo muito. Não, peraí, eu vou começar a vender laranja. Então, você vai plantar laranja, porque você vai começar a colher laranja. Você está sacrificando sementes, vai colher equivalente, né? O mesmo tipo de sementes que você está plantando. Então, não é assim que funciona. Simplesmente isso, né? Nas coisas naturais, nós aprendemos muito sobre as coisas espirituais. Em vários trechos da Bíblia, a gente pode confirmar isso, né? Que as coisas naturais são como sombras das coisas espirituais. A gente vai ver isso lá em Hebreus, em Colossenses, em Romanos. A gente tem referências falando de que Deus, né, o reino de Deus se revela através das coisas naturais, né, e a lei da semeadura é uma delas. Então, nós possamos aprender, né, com esse exemplo, né, que Elias colocou uma coisa muito preciosa lá. E assim, não saiu do bolso de Elias, saiu do bolso da nação. E quem colheu não foi Elias, foi a nação. Então Elias ele estava ali só como um direcionador. Gente, vamos fazer isso agora vamos fazer aquilo, né? Porque não era só ele que ia colher, era todo o povo. E aí, ainda sobre isso, né? Muitas vezes a gente fica esperando, né? Para que eu faça... não, glória a Deus, gostei do que o Bruno falou, eu preciso de... Vou dar o exemplo da vida financeira, que eu acho que talvez mais pessoas consigam se ver nisso. Não, então eu quero viver algo financeiro, vou fazer um sacrifício muito grande financeiramente na casa de Deus, lá de um altar, levantar um altar para Deus e tal, mas só quando eu for promovido, só quando minha situação financeira melhorar, só quando a gente fica nessa esperando, não, Deus vai fazer alguma coisa, e aí quando Ele fizer, ou quando mudar, aí eu faço. Só que na verdade Deus também está ali esperando, não, quando Ele mudar, aí eu faço. E fica um esperando o outro fazer. E a gente continua na mesma. Então, meu irmão, com o que você tem hoje, você encontre sacrifício para entregar diante do Senhor. Que você encontre aí qual que é a água, o que você tem de precioso para colocar. Não precisa ser dinheiro. Eu acredito que a gente tem um recurso muito mais importante do que dinheiro. E todo mundo tem. E todo mundo ganha quando acorda. Mais 24 horas. O nosso tempo, ele vale muito. E o nosso tempo, diferente do dinheiro, a gente não vai ganhar de volta. Passou. A gente não vai ter mais. Então, a gente tem esse recurso tão valioso. Mas a gente não sei o quanto que a gente está disposto, a derramar esse recurso diante do altar de Deus. Amém? Vamos para o próximo então. Depois da água, no versículo 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, que fiz essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Deus, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Deus mandou o fogo. Esse item é muito importante na nossa vida, mas aqui não é algo que você tem para oferecer. Você fez a sua parte até aqui, e aí veio a hora de Deus. E aí veio o momento de Deus de oferecer algo também.
E através desse fogo, a gente vai ver aqui que ele aceitou as pedras, ele aceitou a água, ele aceitou o altar, ele aceitou aquilo que a nação preparou. Deus veio, esse fogo pode representar o poder de Deus sobre as nossas vidas, o fogo que nos purifica. Mas essa é a parte de Deus, então eu nem sei o quanto que a gente tem. Vai vir, meu irmão, se você fizer a sua parte até aqui, Deus vai fazer a parte dele. Isso a gente não precisa se preocupar. Mas depois disso a gente vai ter um outro passo, que é muito importante, e que ainda faz parte desse processo. Muitas pregações vêm até aqui e acabam, né? Glória a Deus, veio o fogo, estou feliz, acabou. Não acabou o processo. A gente vai ver agora o versículo 40, que diz assim: então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Então a gente vai ver o que aconteceu. A nação prendeu os profetas. O povo viu, o povo reconheceu que o Deus que venceu o desafio foi o Deus de Israel. Prenderam os profetas, levaram lá para o riacho e Elias matou todo mundo. A idolatria foi eliminada daquela nação. Isso é um processo muito importante, né? Foi por causa da idolatria que a seca veio, né? Todos esses passos estavam preparando aqui para que essa idolatria fosse removida, né? A idolatria começou, né? A seca começou por causa da idolatria. Talvez em alguma área da sua vida você está passando por um tempo de sequidão, por uma dificuldade, por causa de alguma idolatria, por causa de algum pecado, por causa de alguma coisa aí na sua vida que você tem que arrumar. A gente pensa que, não, o deserto vem para nos provar e eu tenho só que perseverar, né? A tempestade vem, né, mas eu tenho só que me manter firme. Às vezes não. Tem algumas tempestades, algumas dificuldades que vêm porque a gente tem que se ajustar, né? A gente vai ver lá a história do profeta Jonas. Deus mandou: Jonas, vai lá pregar em Nínive. E aí Jonas foi na direção oposta. Pegou um barco, estava indo na direção oposta, e aí veio uma tempestade. E o barco estava quase afundando. E aí assim, descobriram lá: não, por que está vindo essa tempestade? Lançaram sorte, caiu em Jonas. Ele contou lá: não, estou fugindo de Deus. É culpa sua então, vamos jogar ele no mar. Jogou no mar, acabou a tempestade. Muitas vezes nessa história, nós somos o capitão desse barco. Eu não tenho nada a ver com essa história do Jonas, mas eu deixei entrar um Jonas escondido. Algo que não devia estar ali. Algo que Deus queria que estivesse em outro lugar, mas eu deixei entrar na minha vida. E por causa disso que a tempestade veio, por causa disso que a seca veio, por causa disso, né, que as pragas vieram. E aí, cabe a nós jogar fora, jogar no mar esse Jonas. A gente está falando aqui, nessa palavra, especificamente de idolatria. Idolatria. Aleluia, glória a Deus. Eu estou falando bastante, estou gastando. Aleluia. Bom que eu esqueço de tomar água. Eu tomo toda a água no final, não sei se vocês perceberam. Então, eu lembro nessas travadinhas aí. Mas, aleluia. Então, estava falando da idolatria, né? Idolatria não é você ter só um altar lá com um ídolo, né? Com uma divindade que você vai pedir coisas para aquela estátua, né? A gente tem muito isso. Vou falar do catolicismo. Não, é aquilo lá que é idolatria. Não é só isso não. Não é só isso não. Talvez vocês, às vezes, qualquer pessoa que roube o lugar de Deus, no seu coração, é idolatria.
Qualquer pessoa, e nem só pessoa, muitas vezes o dinheiro, né? O dinheiro também pode ser idolatrado, né? Ou uma carreira profissional. Muitas coisas podem ser idolatradas. Não é um pecado que o cristão está imune. Não, é porque a gente sabe que não pode ter santo, essas coisas. Não. Muitas vezes eu vejo, inclusive, no meio cristão, pessoas que idolatram homens. Homens de Deus, abençoados. Sim. Mas são homens falhos, que vão nos decepcionar às vezes, né? Que vão, assim como a gente, né? Vão ter lá os seus momentos e aí se desviam porque estavam colocando a sua fé, né? Estavam colocando seus olhos no homem. Então, que nós não sejamos assim, né? Eu falei aqui numa palavra um tempo atrás dos filisteus, quando eles pegaram a arca de Deus. A arca da presença de Deus foi parar na mão dos filisteus. E o que eles fizeram com aquele objeto que representava a presença de Deus? Eles colocaram no templo deles, no lugar onde coisa santa se coloca, no lugar onde objetos de adoração são colocados. Então eles levaram a presença de Deus para o lugar certo. Eles reconheceram como algo divino, poderoso, levaram. Só que o que eles fizeram? Eles deixaram lá junto com a estátua do deus Dagon. E aí a estátua do deus Dagon amanhecia caída, amanhecia quebrada. Eles começaram a ficar doentes, porque Deus não divide o altar com ninguém. Deus não divide o altar do seu coração com ninguém. Então às vezes a gente está passando por dificuldades, porque Deus está incomodado. Você está querendo colocar Deus ali, mas você não está tirando alguma coisa. E aí Deus está incomodado e Ele está sinalizando para você que algo tem que ser feito. E muitas vezes a gente está achando que a gente só tem que perseverar, né? Palavra de Deus para nós hoje não é isso. Você vai ter que fazer algo. Você vai ter que mudar alguma coisa. E tem alguma coisa incomodando o Senhor. O Senhor está querendo te motivar a fazer algo, né? Eu não sei se vocês já viram. Eu gosto muito daquelas comparações que são feitas da águia com Deus e tal. E uma delas que me marcou é como que a águia ensina o seu filhote a voar. Não sei se vocês já ouviram, né? O filhotinho está lá no ninho e a mamãe águia viu que o filhote já está em tempo de aprender a voar. E o filhote está confortável no ninho, né? Que o ninho é feito de galhos, né? E penas que a mãe águia arranca e coloca lá para deixar folhas e tal, para ficar fofinho. E aí o que a mamãe águia faz? Quando ela percebe que está na hora do filho voar, ela começa a arrancar as penas, começa a arrancar as folhas e deixar só os galhos. Só aquelas pontinhas ali incomodando, porque ela quer que o filho se mova. Porque ela quer despertar o filho que está na hora de fazer alguma coisa. E o Senhor está nos dizendo isso. Esse é o tempo de nós fazermos algo. Amém? E aí a gente vai ter o último ato, né? O último ato que é realizado, que é, a gente vai ler lá no versículo 42, que diz assim: Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, e volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá a Acabe, prepare o seu carro, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Amém? Então a gente tem aqui esse último ato, que é percebendo os sinais de que Deus está fazendo alguma coisa, percebendo os sinais de que milagre está chegando. Muitas vezes nós queremos começar por esse último passo. A gente já quer começar vendo
Deus fazendo alguma coisa. Eu não fiz nada para Deus, mas eu quero ver a mão pequena lá, a nuvem. Meu irmão, a gente tem que fazer a nossa parte. Depois de tudo feito, aí sim, vamos lá procurar o sinal e nós vamos encontrar. Aqui, eu acredito, tá? A Bíblia não diz, mas a Bíblia não diz que na última ida do servo, a nuvem apareceu. Na última ida do servo, o servo percebeu a nuvem. Talvez o servo estava indo e via só aquela nuvem. Ah, não, isso aqui é muito pequeno. Não é Deus, não. Estava procurando algo grandioso para ver, para entender como sinal de Deus. E foi, voltou, né? E na 7ª vez, né? A gente sabe que o 7 é um número especial, né? Ele tem um significado, né, de integralidade, de algo completo, né? Então, o que quer dizer? Por exemplo, quando a gente vê lá o cordeiro, em Apocalipse, Jesus aparece como um cordeiro que tem 7 olhos. O que isso quer dizer? Que ele consegue ver tudo, né? Que ele consegue ver todas as coisas. Então, o 7 quer dizer isso. E aqui, ele foi 7 vezes procurar um sinal. Então, quer dizer que ele procurou com tudo que ele podia, de todo que é jeito, ele procurou o sinal. E quando ele procurou de tudo que é jeito, aí ele percebeu o sinal. Isso aqui nos ensina perseverança, né? Às vezes eu não estou conseguindo ver Deus. Não, mas eu vou continuar. Não, peraí, eu já fiz. Eu tenho clareza que eu fiz a minha parte. Aqui o Bruno falou, não, eu já reparei o altar. Não, eu já resolvi. Não, eu estou fazendo. Não, aqui eu estou fazendo. Não, tá lá, eu tenho que ver. E você vai ver, meu irmão. Não desista. Você vai ver o milagre. Tá vindo. Se você já fez a sua parte, Deus não vai falhar na parte dele. E eu creio, né, da mesma maneira que eu vivi, tá, né, nesse negócio do Serasa e tal, né, o tempo que essa bênção, o tempo que essa chuva ficou, que eu fiquei sem chuva na vida financeira, quando ela veio, aquilo tudo que não choveu, veio de uma vez. E eu declaro, meu irmão, que sobre a vida de vocês, né, na área que você tem vivido um tempo de sequidão, né, aquilo que você não recebeu em 3 anos, na sua vida profissional, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, você vai receber, em um curto período, em um mês, você vai receber, né, promoções, as coisas vão acontecer muito rápido. Talvez ministerialmente, de repente, sua vida ministerial você não consegue avançar, de repente a vergonha não me deixa fazer, não sei o quê. Eu já estou há muito tempo na igreja, eu sonho em pregar, eu sonho em cantar, eu sonho em fazer, mas não consigo sair da cadeira. A vergonha, a preocupação do que vão pensar me rouba. De repente você vai começar e todo mundo aqui vai estranhar. Meu Deus, essa pessoa estava no banco, né, há tanto tempo e de repente agora já está fazendo tudo, né? Você vai viver isso, meu irmão. Eu creio. E o que eu queria falar também, tá? Para a gente concluir aqui, né? Eu não sei qual a área, né, que você tem passado a sequidão. Não sei qual o milagre que você precisa, né? O Senhor tem muitos milagres para derramar sobre as nossas vidas, mas para mim, assim, se eu fosse elencar, né, qual que é o maior milagre, né, que Jesus realizou? Ou se você for perguntar, talvez a maioria das pessoas vai dizer ressuscitar o morto, né? Talvez esse é um dos maiores milagres. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu fui em 2 velórios, eu tava assim, tinha sido batizado no Espírito Santo, tava tendo as experiências com Deus, e tava ali, e eu ia ali perto do morto ali, não, levanta. E assim, que eu queria viver esse milagre e tal. Não vivi esse milagre. Não sei se Deus tem isso preparado para mim, mas a maioria das pessoas vai dizer que esse talvez seja o maior milagre. Mas eu gostaria de te informar que esse não é o maior milagre. Com o tempo eu entendi que tem um milagre maior. O Lázaro que Jesus ressuscitou, morreu de novo. Todas aquelas pessoas que Jesus curou, que Pedro curou, Paulo ressuscitou o menino que caiu da janela, morreu de novo. Todas essas pessoas morreram. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, tem data de validade. Isso aqui não vai durar. O maior milagre que nós podemos viver
é a salvação. Esse é o maior milagre, é a eternidade do lado do Senhor. E eu gostaria de fazer um convite. Não sei se tem alguém aqui hoje que não confessou Jesus como Senhor, que nessa área tem vivido um tempo de sequidão. Eu lembro da minha juventude, eu me converti com 15, 16 anos, eu não lembro bem. Mas eu lembro que antes de dormir, eu ficava ali olhando para o teto e pensando. Às vezes eu tinha um dia muito bom. Eu lembro que eu passava as férias na casa da minha tia, e minha tia, ela sempre teve boas condições financeiras, então tinha o videogame de última geração, eu assistia lá, HBO, lá os desenhos, negócio com meu primo, e era muito legal, e eu fazia tudo que eu sempre sonhava em fazer, aquelas coisas que a gente fala assim, se eu tiver isso, se eu fizer isso, aí eu vou ser feliz. Eu não sei se você já fez isso, já pensou isso. Às vezes a gente pensa isso. E eu pensava. E eu ia para casa da minha tia e eu fazia tudo. Comia McDonald's, que minha mãe não tinha dinheiro para comprar, mas quando eu ia lá eu comia. Então assim, eu fazia tudo o que eu sonhava fazer. E eu deitava e olhava para o teto e falava, mas é só isso? Sentia um vazio gigante. Falei, meu Deus, eu fiz tudo o que eu queria fazer, mas o vazio não foi embora. Mas eu ainda não sou feliz. Talvez, se tiver alguém aqui que se sente dessa forma, gostaria de convidar, se você puder levantar a mão, para a gente orar. Eu não conheço o rosto de todo mundo, não sei se todo mundo aqui é da casa, todo mundo já aceitou Jesus. Eu também não sou muito de ficar insistindo, mas eu gostaria de te encorajar, e também aí para o pessoal que está assistindo nas plataformas, confesse a Jesus como seu Senhor, aceite Ele, receba Ele como... Eu gosto, a irmã Dora fica colocando lá no chat, aceita Jesus como seu Senhor, tá? Meu irmão, a melhor coisa que você pode fazer, bom demais esse caminho aí, é bom. Lembro que eu na casa, sempre coloca lá, eu sempre vejo. Talvez, eu lembro que eu fiz um culto para um senhorzinho, que eu ia lá no sábado, no domingo ia o pessoal da católica e no quarto ia o pessoal da Umbanda. E ele falou, não, quem me curar do meu câncer é a religião que eu vou aceitar. Mas um dia, no meio de uma palavra, ele falou, não, eu quero aceitar esse Jesus. E aí a gente orou, eu fiz a oração ali, a confissão junto com ele. E eu lembro que quando terminou, ele falou, nossa, que reza gostosa. Escreve ela num papel, eu quero fazer essa reza todo dia. Meu irmão, é bom demais, entregar o nosso caminho para o Senhor. Eu não gosto muito de falar sobre como Deus realiza nossos sonhos, porque eu sei que às vezes as pessoas, elas têm isso de Deus como o gênio da lâmpada, a gente só pede e Ele só faz. Nós somos o Senhor e Ele é o servo. Algumas pessoas às vezes têm esse entendimento. Então eu não gosto muito de falar isso, mas nesse caminho, o Senhor tem realizado os desejos do meu coração. Vocês viram aí como Deus é poderoso, irmão? Deus, a palavra de hoje, não sei se vocês entenderam essa palavra, Deus está dizendo para vocês, para nós, Deus tem uma chuva ali acumulando nos céus. Cabe a nós olharmos para essa listinha aqui de atos proféticos, para que essa chuva seja liberada sobre as nossas vidas. Agora a bola está com a gente. A bola está com a gente. Olha, avalia, sonda o seu coração. O que você tem que fazer? Uma reparação no altar. Você está faltando buscar lenha. Está faltando ali as bases, as pedras, as 12 pedras. Está faltando o sacrifício, a água, aquele recurso precioso, que também é uma semente daquilo que você precisa colher. O que está faltando, Ou é a idolatria que precisa ser removida. Existe de repente algum altar no seu coração, alguém que está roubando um espaço que é de Deus, O que você tem que fazer? Deus quer liberar sobre as nossas vidas. Nós vamos orar agora, e eu gostaria que você sondasse o seu coração, que você colocasse em prática essa palavra, porque
a semente que frutifica é a daquele que crê e pratica. Então que nós possamos praticar nesse momento, colocar em prática isso aqui. Qual que é o ato que você está precisando fazer? De repente não é algo que você vai ter que sair, planejar e esperar semanas. É algo que de repente uma oração. Em uma oração você remove o altar da idolatria. Em uma oração você faz a reparação que precisa ser feita. E aí o Senhor libera essa chuva. Amém? Então se coloque em pé, nós vamos orar agora. O Senhor deseja derramar sobre nós essa chuva. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nos direciona. Obrigado, Senhor, por essa palavra que aponta, Senhor, o caminho para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nos mostra agora, revela, Pai, para cada um dos meus irmãos, Senhor, qual a reparação necessária. Deus, nos mostra, Senhor, se existe porventura no nosso coração algum altar, Pai, de idolatria, Senhor, algum altar que precisa ser removido a alguém, Senhor, que tem roubado um espaço que é do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina. Espírito Santo, oh Deus, nos ensina, Senhor, a caminhar baseados na sua palavra, a viver a nossa vida baseados na sua palavra, baseados em Jesus, no exemplo que Ele nos deu, nas palavras que Ele nos ensinou. Espírito Santo, Deus nos ensina a colher a lenha, nos ensina a preparar essa lenha. Senhor, nós não queremos viver, Pai, aqui, sentir a sua presença só durante um culto, só quando estiver alguém orando por nós. Senhor, nós queremos caminhar, Senhor, nessa terra, com esse fogo queimando no nosso coração, todos os dias, Senhor, onde nós formos, Senhor, oh Deus, na fila do mercado, Pai, na rua, no transporte para o trabalho, em nome de Jesus, Senhor, que esse fogo não se apague, que esse fogo continue queimando continuamente na vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina a manter essa chama acesa, nos ensina a cuidar dessa chama para que ela cresça, para que ela incendeie as pessoas ao nosso redor, para que ela incendeie os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas da faculdade, os nossos familiares. Em nome de Jesus, Senhor, que essa chama possa crescer e incendiar todos aqueles que estão ao nosso redor, em nome de Jesus, Pai. Que haja em nós, Senhor, o desprendimento, Senhor, para derramar essa água diante do seu altar. Que haja em nós o desprendimento, a fé, para derramar diante do seu altar os nossos recursos mais preciosos, que nós possamos confiar que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, que é o Senhor que vai realizar os desejos do nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, dá direção para os meus irmãos, Pai, daquilo que precisa ser feito, da reparação necessária para que a chuva venha. Senhor, nós precisamos dessa chuva, Senhor. Oh Deus, derrama dessa chuva sobre a terra seca, Senhor. Oh Deus, de cada coração aqui, de cada vida financeira, de cada vida profissional, dos nossos relacionamentos. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos dá, Senhor, a clareza daquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Espírito Santo, revela para cada um aqui, Senhor, revela no nosso coração. Espírito Santo, vem sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Vem, Senhor, nos direcionar. Nós queremos viver, nós queremos receber dessa chuva. Oh Senhor, existem áreas nas nossas vidas, oh Senhor, cheia de sequidão, cheia de escassez. Senhor, nós queremos viver a plenitude do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos, Senhor, Deus, sacia a sede do nosso coração com essa chuva. Em nome de Jesus, eu declaro que não haja mais sequidão, que não haja mais sequidão, que não haja mais escassez.
Em nome de Jesus, libera, Senhor, essa chuva que está comportada, libera essa chuva que estava retida, em nome de Jesus, que haja em nós a disposição para realizar cada um desses atos, para buscar, para conquistar, através desses atos proféticos, o milagre que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Aleluia.